Relatos vividos. Hoje, acompanharemos 3 contos excepcionais que relatam cotidianos diversos. Conto 1. Foi num domingo, semana passada. Eu, um sujeito de 28 anos, estava ali, no terminal rodoviário do Tietê, quase 10 da noite, esperando o Uber chegar para me tirar dali. Tinha acabado de voltar de viagem, cansado, meio anestesiado pela longa espera, pelos rostos indiferentes que desfilavam no saguão. Fiquei parado em frente aos elevadores, fones nos ouvidos, mas sem música. Estava conversando por áudios com a minha namorada, trocando palavras rápidas, mensagens de saudade. De repente, um rapaz de aproximadamente 1,65 m de altura parou ao meu lado. Estava de máscara, o rosto escondido em parte, mas os olhos, esses estavam claros, fixos. Ele falou numa voz que se pretendia firme, mas que saía num tom meio médio, quase casual. Assalto. Naquela hora, fiquei pensando se tinha ouvido aquilo direito. A palavra pareceu ecoar em volta, como se fosse uma piada mal contada ou um pedido indecente. Ri por dentro, mas por fora. Mantive a pose. Continuei olhando para o celular, meio que na tentativa de ignorar, de acreditar que aquilo era algum engano, um erro de percepção. Mas ele repetiu, agora com um pouco mais de firmeza. Assalto, como se precisasse de confirmação, como se quisesse que eu reconhecesse sua intenção. Minha reação foi inesperada até para mim. Apenas olhei para ele, não de forma agressiva nem defensiva. Só olhei, como se estivesse esperando que ele explicasse melhor o que queria de mim. Minha expressão, imagino, deve ter sido de pura confusão. A ficha não caía, sabe? Já fui assaltado antes, já senti o peso de um revólver encostando nas costas, a frieza metálica do medo. Mas naquela hora, ali no terminal, minha mente parecia congelada. Ele, talvez confuso com minha falta de reação, ficou me encarando de volta. A mão dele permaneceu embaixo da blusa, o que me fazia pensar se realmente havia algo ali. O tempo passou devagar, como se o mundo tivesse diminuído o ritmo só para dar ênfase àquele momento. Devem ter sido uns 10, 15 segundos, mas parecia uma eternidade. Nenhum de nós se moveu. Os outros passageiros continuavam a andar ao redor, vidas seguindo como se nada estivesse acontecendo. Então, sem mais nem menos, ele deu meia volta e foi embora. Só assim, como se tivesse decidido que não valia a pena insistir. E eu, ainda sem entender direito o que tinha acabado de acontecer, fiquei lá, esperando o Uber. Minhas pernas ainda estavam meio presas ao chão, como se o cérebro não conseguisse processar a ordem para se mexer. Quando finalmente entrei no carro, o motorista olhou para mim pelo retrovisor e perguntou se estava tudo bem. E só ali, com o motor roncando e a cidade passando pela janela, a ficha começou a cair. Eu, um misto de riso nervoso e alívio, contei a história para ele, tentando entender a estranheza de tudo aquilo. Ele riu também, mas de um jeito que mostrava que não tinha entendido nada. Dei sorte, pensei. Talvez meu cérebro tenha bugado na hora certa. Conto 2. Eu estudei por alguns anos numa universidade federal. Não terminei o curso, admito, por pura incompetência minha, distrações que só quem já passou por isso entende. Mas foi lá que conheci um sujeito que vou chamar de Lucas. Lucas era um fenômeno social, um mistério em carne e osso. Quando ele chegava em qualquer ambiente, o ar parecia mudar. Os sérios de repente riam, os introvertidos faziam fila para abraçá-lo. Gente que normalmente mantinha distância de qualquer toque físico. E todos ficavam mais leves, como se um novo Messias tivesse descido na Terra só para nos lembrar que a felicidade era possível, mesmo naqueles corredores cheios de gente estressada. Lucas tinha esse jeito inegavelmente cativante. Era simpático, de uma gentileza desarmante, e além disso tudo, era bonito de um jeito despretensioso, com um sorriso que parecia sempre à espreita de se abrir a qualquer momento. Usava roupas estilosas e coloridas, mas nada daquilo parecia estudado. Era como se ele simplesmente fosse assim, uma espécie de arco-íris ambulante. Apesar desse magnetismo, ele era um cara reservado, não falava muito sobre sua vida, tampouco elevava a voz. Tudo nele sugeria uma serenidade quase exótica, uma calma que parecia desafiar o caos ao redor. Eu, no entanto, nunca conseguia entender como ele fazia aquilo. Existiam outras pessoas ali, tão carismáticas quanto, algumas até mais,
mas nenhuma parecia despertar tanto carinho, tanta devoção. Lembro de ficar observando-o à distância, como se procurasse um truque, um segredo qualquer que explicasse o efeito que ele tinha sobre as pessoas. No início, achei que fosse só uma questão de aparência. Lucas era bonito, sim, e bem vestido, mas não era só isso. Sua presença transcendia a superfície. Ele tinha algo que escapava à razão comum, que desarmava os outros. Eu queria descobrir o que era. Um dia, na cantina da universidade, sentei ao lado dele. Conversamos um pouco, ele perguntou sobre o meu curso, minhas aulas, sobre o que eu esperava do futuro. Nada demais, papo corriqueiro, desses que se tem enquanto se come um pão de queijo. Ainda assim, ele demonstrava um interesse genuíno, uma atenção plena ao que eu dizia que me fez sentir, por um breve instante, especial. E isso me confundiu mais ainda. O tempo foi passando, e eu comecei a notar como, apesar de sua popularidade, Lucas não era o centro de nenhum grupo específico. Era querido por todos, mas parecia pertencer a ninguém. Ele se movia como um planeta, com uma órbita própria, mas de alguma forma influenciava a rota de cada um ao seu redor. E assim, foi mantendo seu mistério intacto. Um tempo depois, saí do curso, e pouco tempo depois, soube que ele também havia saído. Nunca me pareceu haver motivo. Só se foi. Pensei muito sobre Lucas depois disso. O que havia ali na sua figura silenciosa que atraía tanto? Cheguei a pensar que fosse alguma habilidade oculta, um superpoder, algo fora do comum. Talvez fosse apenas o que ele não dizia. Ele era um espaço em branco, uma tela onde cada um projetava o que quisesse ver. E ele, Lucas, nunca se esforçava para desmentir. Talvez fosse esse o seu segredo. Uma espécie de superpoder de não ser ninguém, ou de ser qualquer um. E assim, segui imaginando. Conto 3. Depois de um longo dia no trabalho, daqueles que parecem se arrastar em câmera lenta, tudo o que eu queria era um pouco de sossego. Peguei um sorvete, um daqueles potes pequenos, de morango com pedaços de chocolate, na tentativa de amenizar o calor e adoçar a rotina. Sentei-me no banco do ponto de ônibus, bem embaixo da sombra, e comecei a saborear devagar, sentindo cada colherada como uma pequena vitória sobre o dia. Estava distraída, perdida no meu próprio mundo de pensamentos, quando percebi uma mulher e um garotinho se aproximando. Eles sentaram ao meu lado, e o menino, pequenino, devia ter uns 3 anos, ficou olhando fixamente para o meu sorvete, os olhinhos seguindo cada movimento da colher. Eu podia sentir o olhar dele queimando no canto do meu olho, e tentei ignorar. Mas sabe como é criança? Eles têm um jeito de fazer você sentir uma culpa que nem sabe de onde vem. Passaram alguns segundos, e senti um leve toque no meu braço. Olhei para o lado e vi a mãe do menino, com uma expressão que eu não soube decifrar de imediato. Ela me perguntou com uma voz que misturava uma súplica com uma certa audácia: "Você poderia dar um pouquinho para o meu filho?" Minha reação imediata foi um choque de surpresa. Hesitei por um momento meio sem jeito, sem saber direito o que dizer. Eu não queria parecer grosseira, então tentei responder o mais gentilmente possível. "Ah, desculpe, mas não." Ela fechou a cara na hora, como se eu tivesse cometido algum tipo de crime. Ela me olhou com olhos cheios de reprovação e se levantou de repente, puxando o garoto pelo braço. Ele olhou para trás uma última vez, como se ainda esperasse que eu mudasse de ideia. Não consegui ouvir muito bem o que a mãe resmungou, mas peguei algumas palavras ao vento. Bruxa, doente, entre outras coisas que eu prefiro nem repetir. Fiquei ali, atordoada, ainda tentando processar o que tinha acontecido. Sabe, eu já trabalho duro o dia todo. Vivo para pagar conta, pagar aluguel, sobreviver. Não estava pedindo muito, só alguns minutos de prazer com um sorvetinho para refrescar a mente e o corpo. Era pedir demais? Aquela mulher parecia me julgar, como se eu fosse uma espécie de monstro por não dividir meu sorvete com um desconhecido. E olha, nem era por mesquinharia. Eu simplesmente achei estranho, sabe? Que tipo de mãe pede sorvete para o filho de um completo estranho? O menino não estava nem fazendo escândalo, só olhava, curioso. Eu já vi criança fazendo birra por muito menos. A verdade é que eu estava exausta, tentando encontrar um pouco de paz, em um dia que parecia ter sugado toda a minha energia. E agora isso. Essa situação toda mexeu comigo de um jeito que não esperava. Fiquei sentada ali, com o restinho do meu sorvete derretendo na minha mão,
e um gosto amargo na boca, que não era de morango, não. Um misto de culpa e raiva. Culpa por ter dito não, mas também uma raiva silenciosa por ser colocada nessa situação absurda. Que tipo de pessoa eu seria se cedesse àquele pedido? Se começasse a compartilhar cada pequena coisa que tenho, sem pensar em mim mesma? Fiquei ali, ruminando, enquanto o sol começava a baixar e a sombra do ponto de ônibus se esticava preguiçosamente pela calçada. O ônibus chegou, finalmente. Subi, ainda meio desconectada, sentindo o olhar da mãe queimando minhas costas, mesmo já longe. Me sentei no fundo, com o pote de sorvete vazio nas mãos, e me perguntei se eu realmente era tão egoísta assim. Acho que nunca vou saber ao certo, mas, sinceramente, acho que naquela hora, eu fiz o que qualquer pessoa faria. Protegi meu direito de ter um pequeno momento só meu, sem precisar justificar a ninguém. Que me chamem de errada, eu nem ligo. Pois bem, vimos histórias que ilustram as diversas situações do cotidiano pelas quais estamos sujeitos a passar. E você? Já vivenciou no seu dia a dia algo interessante que queira compartilhar? Escreva nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder vídeos incríveis como este. Valeu!